E eu já estou aqui com o Sérgio Boccalini, que é biólogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje vamos falar, gente, sobre este bichinho que é o Aedes aegypti. Como que a gente tem que fazer para a gente ficar livre dele dentro de casa e tudo mais. Mas fizemos uma matéria com um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Vamos. Vai lá. O verão já está batendo na nossa porta e a temperatura está subindo. E junto com ela o risco de transmissão de doenças como dengue e zika vírus. Todas elas pelo mosquito Aedes aegypti. O calor é um grande aliado dos mosquitos, pois acelera o seu ciclo de vida e potencializa a produção da virose. O Aedes aegypti é originário do Egito, na África. O mosquito recebeu esse nome, que significa odioso do Egito, por transmitir doenças perigosas para o homem. No Brasil, segundo pesquisadores, o vetor chegou ainda no período colonial, por meio dos navios com escravos africanos. Em 2013, ocorreu o maior surto de dengue no país. Foram notificados aproximadamente 2 milhões de casos. Após a epidemia, o mosquito voltou a ser um dos assuntos principais nos últimos meses. E agora, com um novo caso que preocupa a população, a microcefalia. Após confirmar a relação do Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, com a microcefalia em bebês, o Ministério da Saúde divulgou que já foram registrados mais de 1.700 bebês nascidos em 2015 com má formação, isso em 14 estados brasileiros. O Ministério afirmou que conta com a parceria das Forças Armadas no combate contra o mosquito transmissor das doenças que assombram o nosso país, mas também conta com a ajuda da população nessa luta. Confira agora maiores informações sobre o mosquito, as doenças que ele transmite e principalmente quais as medidas que você deve tomar para ajudar no combate e na eliminação do Aedes aegypti. Olha, eu estava aqui conversando com o Sérgio, a gente comentava o quanto que muita gente hoje em dia está assustada. E a gente daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre as doenças todas, que as pessoas estão morrendo de medo, não só as principais, né? Mas as outras doenças que estão se dizendo que este bichinho, o Aedes aegypti, está passando e disseminando para as pessoas, né? Mas dentro de casa, existem alguns lugares que eles preferem ficar, Sérgio? Sim, Kátia, tem alguns locais que a gente precisa tomar mais cuidado, ter atenção, que às vezes a gente dá e deve ter realmente a preocupação com os criadouros, né? Que é onde eles estão nascendo, mas os adultos também ficam escondidos dentro de casa. E principalmente no caso da fêmea, que vai picar para se alimentar. Porque o macho não pica, né? Não, o macho não pica. É só a fêmea. Só as fêmeas. Vamos mostrar aqui alguns cômodos da casa para a gente poder ver, ó, na sala. Onde que a gente vê que normalmente esses bichinhos acabam se escondendo? Atrás de cortina é maravilhoso, Kátia. E por que eles gostam de cortina, né? Local com mais, com uma falta de iluminação, mais escuro, né, mais tranquilo. Às vezes você tem um pouquinho mais de umidade nesses ambientes, né, então ele não fica tão arejado, tão ventilado. E você vai criando uma condição extremamente favorável para o mosquito ficar escondido. Então cortina é um ponto ideal. Tanto é que a gente sempre recomenda abrir as cortinas, chacoalhar, levantar, né, dar aquele nozinho, deixar ela pendurada um tempo, que é justamente para tirar esse ponto de abrigo que os mosquitos vão encontrar. Ali a gente tem um vaso com uma planta. E aí a gente às vezes não se dá conta, a gente pensa, mas é só no pratinho, e eu não tenho pratinho. Mas tem o vaso dentro de um cachepô. Exatamente. E ali fica também como um criador. Aí você tem duas situações, Kátia. Você tem o prato, né, o cachepô que pode acumular água e virar um criadouro. E você também tem a questão das folhagens, que viram também um bom abrigo para os insetos adultos, um esconderijo, né, para eles. Então, movimentar essa folhagem, né, dar uma boa espanada, tudo isso vai fazer com que a gente libere os adultos desse espaço, né? Mas é importante também que a gente mantenha as janelas abertas, portas, para eles saírem, senão eles vão de um canto para o outro. Ou até utilizar os aerossóis, como a gente conversou no outro dia, na vez passada, né? Os aerossóis também dão um bom resultado para já eliminar esses mosquitos que porventura estejam escondidos aí. Embaixo do sofá, naquele cantinho daquela mesinha, eles também curtem essas coisinhas escondidinhas, né? Embaixo do sofá,
Um pouco menos, Kátia. Eles vão ficar mais atrás do sofá, nessa parte encostada com a parede ali, é um excelente local. Mas essa mesinha que a gente vê no centro e também aquele outro móvel ali no fundo e a própria mesa de jantar, ali embaixo fica um ponto ideal para eles se esconderem. E aí é muito comum as pessoas, quando retornam para o seu lar, para sua casa, eles, ao chegarem, ao sentar para se conversar, esses mosquitos e as fêmeas, no caso, que passaram o dia tentando encontrar alguma coisa para se alimentar e não encontraram, vão se direcionar para essas pessoas para poder sugar o sangue. Quer dizer, estão famintas, né? São fêmeas. E aí vão lá e pronto, acabam picando a gente. Isso, algumas pessoas até falam, o mosquito está começando a picar à noite, mas na realidade eles estão meio que se adaptando também ao comportamento das pessoas. As pessoas cada vez chegam mais tarde em casa, em função do trabalho, do estudo, e aí é o momento que eles esperam para poder jantar. Olha, eles esperam para jantar, te esperam para jantar, mas você a janta, né? Detalhe. Detalhezinho básico. Vamos ver mais uma foto de um outro ambiente? Aqui, ó, uma sala de TV. Aqui, então, tem muito lugar. Tem bastante lugar. Tem atrás da televisão, as cortinas de novo, a gente tem aquela folhagem seca ali atrás que também atrás da poltrona. Atrás da poltrona, que você vê que fica bem na quina ali. Então são ambientes extremamente favoráveis para o adulto ficar escondido. Então o que a gente fala, vamos ter muita atenção com os criadores, mas também vamos não deixar espaços disponíveis para esses insetos adultos se abrigarem. Ventilador de teto também ajuda quando você está no ambiente, para que o inseto não venha te picar? Sim, o vento acaba fazendo com que eles certeza, não chegam, Kátia. A movimentação do ar colabora muito, né? Isso dificulta o voo do inseto. Então, quanto mais ventilado tiver o ambiente, circulação de ar, tudo isso vai favorecer para tirar os mosquitos desse espaço. Muito melhor. Vamos ver mais uma? Mais um outro ambiente? Esse quarto. Embaixo dessa cama. Você consegue atrás também. Atrás da cama. Ali no criado mudo você vai ter também cortinas. As cortinas, mas aquela parte de cima, o bandô, no bandô fica um espaço entre o bandô e a cortina, né? E ali fica um local perfeito. Então, às vezes realmente é um pouquinho difícil de você fazer uma movimentação, então aplicar um aerossol aí vai trazer um resultado bem interessante, né? Mas com aquela regrinha básica, né? Aplica e sai do ambiente, né? Não fica no ambiente. Agora, lembrando, gente, o que o Sérgio já falou da vez passada, mas nunca é demais a gente relembrar algumas coisas importantes, aqueles aparelhinhos que a gente coloca na tomada, aquilo não mata o inseto. Então a gente tem que colocar, deixar a janela aberta, porque aquilo só vai assustar eles, vai fazer com que eles saiam. Vai repelir. Se você deixar a porta fechada, eles ficam lá dentro. E aí eles vão atrás dos móveis, para se proteger, porque aí provavelmente, né, ele libera por aquecimento, né, o produto ele é liberado em função do aquecimento, vai provocar o incômodo, não tem para onde eles irem, e eles vão justamente atrás das cortinas, atrás dos móveis, que é um mecanismo de defesa que eles vão ter aí para esse produto que está querendo tirar eles do ambiente. Vamos ver mais um? Um outro ambiente? Aqui é fantástico. Isso danou-se, né? Aqui tem tudo que ele precisa, né? Você tem uma quantidade de criadouros aí à disposição, né? Gigante, né? Que vai desde o carrinho, né, de brinquedo ali, o baldinho que está jogado. O carrinho que está lá atrás, aqueles amarelinhos, exatamente. Mas é pouca água, mas é o suficiente para já botar os ovos, né? Um papel de bala, um plástico de bala, Kátia, que ele ficou numa superfície, ele consegue virar um reservatório, é suficiente para ele colocar os ovos. Então, a gente tem que lembrar, gente, da limpeza da casa da gente e da cidade, porque na cidade você joga um papel, o que é um papelzinho? O outro joga uma garrafa, aí a gente passa a ter problemas tão sérios como a gente está vendo hoje, e todo mundo acha, a minha casa eu cuido, mas cuida da cidade? A cidade é a extensão da casa da gente. Exatamente. E tem que entender a cidade como uma extensão do nosso lar. Né? Então, assim, as pessoas não jogam nada dentro de casa, mas na rua pode tudo, né? É complicado. Você come um negócio sentado no sofá e joga para trás? Então, por que você está andando de carro, toma um refrigerante e joga a garrafinha pela janela, a latinha? Não faz sentido. Não tem o menor sentido. Que realmente é o que você falou, a extensão da nossa casa. Vamos ver mais uma? Aqui a gente tem um jardim e uma fonte. Essa fonte, né? Ela está desligada. Ela está desligada. Se você tem uma fonte com água em movimento, tudo isso dificulta, ele não vai se tornar um criador ativo, né? Mas uma fonte desligada, onde você pode ter o acúmulo de água, aí sim isso é preocupante. Mas você sabe que eu adoro fonte. Eu tenho uma fonte em casa
que eu deixo com sal. Porque você coloca, tudo bem, por mais que você fale assim, eu vou deixar ligada sempre. Às vezes a gente desliga, coloca bastante sal, isso também impede, não impede? O sol ajuda a desidratar, né? As larvas, elas acabam morrendo. Exatamente. Né? Ou então, uma outra medida que o pessoal pode adotar nas fontes, Kátia, é colocar água sanitária. Sim, também. A água sanitária vai ter um efeito muito interessante em relação às larvas e a própria movimentação da água, isso tudo já vai impedir que ocorra um desenvolvimento. Regrinha básica também, de vez em quando, ou pelo menos uma vez por semana, desliga a fonte, limpa, né? Para realmente não ter nenhum tipo de problema. Mas fazendo essa regra não vai ter situação. Que a gente vê os dois extremos nas imagens, né? Você vê uma situação onde você tem um desleixo, vamos colocar assim, maior, né? E aqui organizado. Né? Mas você pode ter criadouros nas duas situações. Né? Mesmo nos lugares arrumados. Mesmo nos lugares arrumados. A gente precisa estar atento a todo momento. Que nem no caso ali nos vasos, né? A gente percebe que não tem o pratinho, não tem nada, mas a escolha da planta também é importante, né? Se de repente você coloca uma bromélia, né? A bromélia ela pode virar um certo reservatório ali e trazer alguns problemas. Ou outras folhagens que acabam acumulando água, né? Tudo que acumula água, a gente tem que encarar como sendo um potencial criador. Lembrar, gente, que daqui a pouco a gente entra no verão, é época de chuva. E é época que a gente tem uma proliferação muito maior de dengue, agora de zika, de outras coisas todas que a gente vai falar hoje também. Então, momento de alerta, né? Com certeza. E a temperatura, Kátia, tem um fator importante para os insetos, né? Eles dependem da temperatura, né? Então, a gente percebe que no verão tem uma explosão, né? Um número muito grande. Porque os insetos, eles têm essa dependência da temperatura e umidade elevada. Então, tudo isso vai favorecer, nessa época do ano, a gente ter um problema muito mais acentuado. Agora, te perguntar uma coisa. Parece que esses bichos, a cada ano, eles estão mais espertos. Porque eles picam por cima de roupa agora. Eles vão se adaptando, né? Gente, parece que eles ficaram com... Não é bico, não é... O aparelho bucal. O aparelho bucal, é a boca. Uma boquinha mais comprida e mais fininha. E às vezes você fala assim, mas eu tô mesmo picada, eu tava de calça. O bicho vem e consegue te picar com a calça. Sim, você tem alguns mosquitos, né? No caso o próprio Aedes, ele consegue... Principalmente se você tiver com uma calça com uma malha, com tecido mais fino, mais aberto, ele vai conseguir. Né, porque ele vai ser atraído, né? O que atrai o mosquito, né? Então a liberação do gás carbônico na nossa respiração é um fator que atrai os mosquitos, né, para próximo da gente e para se alimentar. E uma outra situação é o nosso suor, né? O nosso suor acaba liberando, né? Ele libera um pouco de ácido lático e isso é um atrativo para os mosquitos, né? Então por isso que eles vêm também para poder picar. E eles percebem, dependendo do tecido, tem essa liberação, eles vão lá para picar mesmo. O repelente, na verdade, ele causa uma barreira desse ácido lácteo? Não, ele... Como que ele repele? Porque tem vários tipos de repelentes. Na realidade, ele tem uma substância que vai repelir, né? Então, ele tem um ativo. Ali nós temos vários ativos, né, que provocam a repelência do mosquito. Ele não vem porque, assim, aquela substância que foi colocada provoca um incômodo para ele e repele. Agora, por exemplo, esses repelentes ditos caseiros, com cravo e outras coisas, eles conseguem repelir mesmo? Olha, eles têm, assim, uma certa, vamos colocar... função, mas ela é muito limitada. É fraquinho? É fraquinho, então você teria que achar uma concentração bem elevada disso, né? Mas o que preocupa também, Kátia, é como as pessoas vão fazer a utilização disso, onde elas vão diluir o cravo, né? Tem pessoa que coloca num óleo, não sabe que óleo está colocando isso, aí você passa... Pode ter uma alergia. Além de uma alergia, você pode se expor ao sol e ter queimaduras, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não sei, talvez as pessoas mais novas não vão lembrar, mas alguns anos atrás tinha o tal do bronzeador com folha de figo. Pelo amor de Deus, gente, causava umas queimaduras absurdas, né? Então as pessoas preparavam aquilo e passavam. Ou bronzeador curucum que você fazia em casa, exatamente. Né? Refrigerante à base de cola. Nossa, gente. Tinha umas misturebas que se fazia pro sol igual uma lagartixa. E problemas seríssimos, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com essas soluções caseiras, né? Algumas coisas funcionam, realmente elas funcionam. Outras não, né? Outras não. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não piorar a situação. Agora eu falei pro Sérgio, quando a gente assistiu a matéria, que tudo bem, ele pode trazer muitas doenças, mas tudo danado, é bonito, né? Bonito. Não é? Parece que foi pintado por Deus com um pincelzinho fino e um pinta-bolinha. Mas você sabe quando eu estou dando aula, Kátia, às vezes, né, fazendo alguma apresentação, alguma palestra,
E eu falo, né? Eu gosto muito de insetos, né? Olha que lindo, os gente. Os insetos são bonitos. Eu falo, nossa, mas que bicho bonito. Vocês falam, nossa, onde você está vendo beleza? Mas eu é um acho tão bicho lindo. bonito. Se a gente, é que aqui a gente não tem uma lente de aumento tão grande, mas se a gente conseguisse mostrar uma lente de aumento, você pega na internet os olhos dos insetos, mosca, por exemplo, mas tem um olho tão lindo. Tão bonito. O colorido deles, é? Eles têm inseto com escamas com verde, brilhantes. com azul, com umas cores, parece um arco-íris, né? Fantástico. Então, quando você começa a olhar com os detalhes desses bichos, a gente vê que realmente são bonitos. E a gente tem que tirar o chapéu para esses bichos, né? Que eles estão aí ocupando os espaços, né? Porque a gente está dando. Que a gente está dando e eles estão extremamente adaptados, né? Eles se adaptam a essa realidade, principalmente no caso do mosquito, do Aedes aí, a essa realidade que o ser humano propiciou para ele. Na verdade, o problema não são eles, somos nós. Que não limpamos e não cuidamos direito da nossa cidade, da nossa casa, cada um cuida só do seu espaço e não cuida da coletividade, e aí eles se multiplicam, né? O pessoal tem a mania de olhar só para o umbigo, né, Kátia? Né? Então a gente precisa pensar que se eu não cuidar da minha casa, o vizinho vai ter problema e o inverso também vai acontecer. Verdade. Vou mostrar a forma certa da gente prevenir. Tudo bem, a gente está falando de como é importante, não deixar ali espaços para a gente ter criatórios, mas em casa barreiras também são importantes, né? Nós chamamos das barreiras físicas, né, que impedem a entrada. Nós vamos tirar o acesso desses bichos para dentro das residências, dos escritórios. Então, a utilização dessas ferramentas, elas são muito importantes e funcionais, né? Kátia, acima de tudo. E baratas. E baratas. Isso aqui, gente, ó, é uma tela. Você fala assim, mas é de alumínio, isso é caro. Não é caro, gente. Tem que você pode substituir por uma janela. Tem umas que você encaixa e você usa só no espaço que você vai abrir, né? Exatamente. E se a pessoa achar que a moldura de alumínio vai dar muito trabalho, vai ficar cara, no mercado, Kátia, tem umas coisas que facilitam ainda mais eu já vi. a vida. Né? Isso é legal. Então, ela vem, você compra, mede a janela, a porta. Olha lá. Né? Então você vem com os dispositivos que você fixa nos beirais das janelas, das portas, com uma fita dupla face ou parafusado, e aí você encaixa, né? Ela tem os encaixezinhos, estica direitinho. Né? Estica direitinho. Sabe que lá no sítio eu tenho, mas não é assim. Eu comprei nessas lojas que vende material para construção, mas tem muito mais para casa da gente. Essa eu comprei numa loja de... Foi dessas, né? Que a gente tem assim, tem essa base mesmo, que parece um mosquiteiro, só que tem o velcro aqui. Então você tem a parte de velcro macho aqui, a fêmea você cola na janela e você encaixa. Quando passou a época dos pernilongos, você arranca, enrola e guarda. Né? Ou pode até deixar direto, né? Que ele vai servir para outros... Para mosca. Exatamente, outros insetos que possam entrar, outros bichos também. Isso vai ter uma utilidade muito grande. Baratinho, né? Barato, Kátia. Realmente... com pouco investimento a pessoa pode se prevenir. Só que precisa um detalhe, viu, Kátia, que a gente percebe algumas falhas, as pessoas precisam ficar atentas ao tamanho da malha. Porque se for muito aberto, se for muito aberto, então eu trouxe até para exemplificar, algumas pessoas utilizam essa malha metálica, deixa eu abrir. né, que ela vai... Isso aqui é grande. Essa é grande. Se quiser abrir aqui? Pode deixar, dá para mostrar. Pode. Gente, isso aqui é grande o furinho, ó. Então o mosquito vai passar. Quer ver? Olha lá. É uma malha bem aberta, ele passa. Passa. Aí você vai dizer, mas ele vem voando, ele passa? Voando não, mas ele para e entra. E entra, exatamente. Você acha que o bichinho é burro? Ele passa e voa depois. Então só assim, os cuidados para realmente escolher a tela com o diâmetro certo, para senão vai ter trabalho à toa e não vai segurar o bicho. Então, e às vezes a gente é meio inocente, a gente acha que o animal só entra voando. Não. Ele consegue passar, gente, em fresta de janela... um espaço muito reduzido, né? Ele pousa, ele consegue se deslocar ali quando ele está pousado, não vai ser só no momento do voo que ele vai adentrar no ambiente. E lembrando que pra gente, como se a gente estivesse lá de fora de um restaurante, a gente é o restaurante deles. E eles estão vorazes. Elas estão vorazes. E elas vão fazer qualquer coisa para entrar nesse cantinho. Vão mesmo. Aqui tem uma outra tela, só para mostrar também a questão da escolha do diâmetro, do material. Então, assim, no mercado vão ter vários modelos, vários dispositivos, né? Exatamente. Mas as pessoas ficarem atentas realmente e não fazer aquela compra, só tenho esse, eu vou levar esse mesmo. Não, procura realmente a tela mosquiteira. Né? Que essa vai realmente segurar os mosquitos. Uma coisa importante, Kátia, que a gente observa principalmente as mães com seus filhos aí, os recém-nascidos,
ou então as crianças que ainda estão no berço, até nas camas, a gente observa muito o uso dos mosquiteiros para serem aqueles colocados de teto, colocados em cima. Na região norte do país é muito comum até para os adultos utilizarem nas camas. Antes de colocar o mosquiteiro, verifica se não tem mosquito ali dentro. Antes de você entrar e fechar. Que é muito comum, a criança aparece toda empolada no outro dia, porque fechou o mosquito junto com a criança ali. Então, antes de colocar a criança, chacoalha bastante, abre o mosquiteiro, chacoalha bastante, bate a mão assim em tudo, depois fecha direitinho e pronto. Né? Parecem coisas óbvias, mas não são tão óbvias assim, não. O pessoal... Quem tem filhos, quantas vezes a gente já aprendeu o pobre da criança junto com o pernilongo? Exatamente. E no outro dia ele está inteiro, empolado. E agora, se for só o pernilongo que vai provocar aquela... Ainda está bem, Você está bem, mas se a gente for pegar aí o Aedes mesmo, né? Então aí a gente vai ter um problema muito sério. Agora, o próprio Aedes aegypti, para as pessoas entenderem em casa, ele não traz a doença, né? Não, as pessoas confundem muito. Na realidade, o Aedes, o que ele faz? Ele transmite, ele é o vetor do micro-organismo, né, que vai provocar a doença. Que no caso são dessas doenças que nós temos, dengue, o chikungunya e o zika, são vírus, né? Então ele faz o transporte do vírus para as pessoas e o que desencadeia a doença são esses vírus. Esses vírus que vão dentro, lógico, da sua especificidade provocar um determinado tipo de doença. Mas quem faz o transporte é principalmente o Aedes aegypti e a gente tem no caso do chikungunya, né, um primo próximo, vou colocar aí, né, só para o pessoal entender, um outro mosquito que é do mesmo grupo do Aedes, que é o Aedes albopictus, que também pode transmitir, né, o vírus aí que provoca a chikungunya, né? Então a gente tem essa... Tem os mesmos hábitos? Ele tem um comportamento, também coloca os ovos em recipientes, com um detalhe, esse outro mosquito ele está mais próximo de áreas com mata. Né? Em áreas tão urbanizadas a gente encontra, mas não com muita frequência, mas em áreas onde você tem uma vegetação mais densa, áreas rurais, áreas de parques, a gente pode encontrar com uma certa frequência esse outro mosquitinho, que é muito parecido. A gente diferencia até usando aqui a imagem, né? Aqui realmente é um Aedes aegypti, porque a gente percebe a lira, né? Aquela faixinha branca. Aqui, né? Na lateral. Na lateral aqui dela, né? Então, o Aedes aegypti, ele tem essa faixinha aqui, dos dois lados, que nós chamamos de lira. O primo dele, o albopictus, só vai ter essas duas aqui em cima. Não tem a lateral. Não tem a lateral. Então, é uma maneira que a gente utiliza. Porque o pessoal às vezes olha, tem as manchinhas nas pernas. Mas tantos outros têm, né? Tem, exatamente. Então tem detalhes que vai diferenciar um do outro. Agora, lembrar, gente, que há um tempo atrás a gente ouvia se dizer, e de fato os médicos preconizavam, que o Aedes aegypti preferia voar durante o dia. E voos baixos, então ele voava menos de 1 metro de altura. A gente vê que hoje não está mais assim, não. É de dia, é de noite, voa baixo, voa alto. E justamente eles estão se adaptando ao nosso comportamento, né, Kátia? Como eu coloquei, cada vez as pessoas estão chegando mais tarde nas suas residências. Né? E a fêmea que ficou lá dentro, ela vai precisar se alimentar. E a hora que vai ter a comida... O restaurante ambulante à disposição deles, é o horário que eles vão se alimentar. Então passa repelente durante o dia, passa a noite também. Passa a noite também, né? E cuidado também com os repelentes, né? Segue sempre recomendação médica, né? Observa, para também a gente não ter nenhum problema aí com a utilização. Porque como a gente está com esse problema sério, a gente percebe que o consumo de repelentes eles tem aumentado muito, mas também o uso ele tem que ser regrado, né? A gente não pode também... Né, usar o quanto quer, né? O quanto quer, né? Lá na associação, Kátia, a gente tem um trabalho muito interessante que a gente vem fazendo de orientar a população. Até vai sair agora em janeiro, que a gente tem uma revistinha. Eu trouxe até para vocês darem uma olhada. Isso o pessoal consegue pegar no nosso site, né? Ele pode baixar essa revista. No caso dessa edição, ela fala de uma forma abrangente de outras pragas, né? Vai falar de barata, de roedores. Traz medidas preventivas, né? Que podem ser feitas. E em janeiro a gente vai estar com a publicação aí para os cuidados com o Aedes aegypti aí nas residências. E é uma informação que a gente leva de uma maneira infanto-juvenil e a gente sabe que as crianças, elas cobram muito os pais, né? Isso é muito bom, porque a criança hoje em dia, ela assimila mais rapidamente a informação e fica como aquele fiscalzinho da família mesmo. Exatamente. Vendo se tudo está sendo feito do jeito certo, né? Então a gente achou uma ferramenta extremamente interessante
interessante. É uma leitura gostosa para adultos Fácil, também, né? mas para as crianças eles ficam fascinados e cobram os pais. Ó, pai, tava escrito lá. Tava escrito, vamos fazer. Temos aqui algumas outras dicas, vamos ver a próxima, qual é? Mantenha a caixa d'água sempre fechada. Isso é regra básica, né? Não só contra a dengue, Mas né? sujeiras que vão cair na caixa, vai contaminar essa água aqui de consumo, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? É uma água de consumo. Então essa coisa da caixa d'água é o que se fala desde, né, 1900, E né? bolinha, né? O problema aí com o Aedes, com a dengue, continua a mesma regra. Caixa d'água sempre fechada, não tem desculpa, tem que fechar mesmo, subir lá e não é fazer aquelas gambiarras, né, que a gente observa. Né? Outro dia eu estava observando de cima de um prédio, o pessoal queria cada gambiarra para fechar a caixa. Vai e compra a tampa. Compra a tampa, gente. Tampa. É a melhor forma de você fechar de verdade, né, a caixa. Ele pega pedaço de telha quebrada, faz emenda. Faz emenda. Não, vai lá, compra e resolve o problema. Vamos lembrar que o bichinho é esperto, gente. Não adianta assim, você cria uma barreira para a chuva, mas não para o inseto. E as tampas, né, na ilustração é muito legal que a gente percebe que ela tem a beirada que vai encaixar. Então não fica um vãozinho, vão. né, Berto? Vamos ver agora, gente, próxima dica para você ficar livre do Aedes aegypti, ó. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. As pessoas não lembram das calhas. Não lembram das calhas. Só lembra nessa época do ano. É porque é entope. Que entope, vai pro forro, né? Vai para dentro do telhado, né? Mas vira um criadouro fantástico, né? As calhas. Além disso, Kátia, essa água que vai para dentro dos forros, isso pode criar uma situação também muito favorável ao desenvolvimento, principalmente de fungos. Então, se você tem pombo fazendo ninho no telhado, aí vai ficar uma miscelânea de coisas em função dessa água, desse entupimento, que é problemático. Mas do ponto de vista do mosquito, é fantástico, vai virar um criadouro sensacional. Então tem que subir realmente e limpar, né? Limpar, tem que subir. E aí cuidado só para subir também, né? Ah, sim, viu, gente? Melhor chamar alguém profissional, que saiba fazer se for lugar isso, muito viu? alto, tudo, né? Porque senão cai de lá, você vai ver. Outro dia eu vi um senhor pendurado. Acho que Eu ele não foi posso limpar. falar nada, mas eu quando morava em casa eu fazia isso Mas também. isso também, né? A gente faz. A gente não mede a consequência, que é terrível, né? Então tem que medir a consequência direitinho. Agora, o que é ruim também é que as calhas normalmente não são colocadas de uma forma que tenha uma queda. Então elas ficam retas, ou então assim. Então fica sempre um acúmulo de água em algum canto, né? E às vezes o material utilizado, às vezes não é um material de uma qualidade boa, né? Então ela acaba formando barriga, né? Então ela fica ondulada, então realmente acaba dando uma série de problemas. O ideal é que realmente, sim, colocar a calha, alguém que realmente saiba, né, fazer isso para dar a inclinação, o nível certinho, para a água não ficar parada, e a limpeza, isso é regra básica. Primordial, né? Vamos ver mais uma? Não deixa a água da chuva acumulada sobre a laje. Ah, a laje é outro problema. É um problemão. Alguém sobe para tirar a água da laje? Só molecada para empinar pipa. Mas não tira água. Mas não tira água. Não tira Aproveita água. que subiu para empinar pipa, né? Mas e esse é um problema sério também, né? Nossa, muito assim. Bom, eu ia falar dos acidentes com as crianças, que tem que tomar muito cuidado, né? Freio da pipa, eu lembrei, molecada em cima de laje, tem que tomar cuidado para não deixa a molecada subir, né? Que para cair é 2 minutos. E o acúmulo de água, né? Realmente ela fica, porque as lajes também não são lisinhas, não tem inclinação, então realmente formam piscinas. Tem lajes que são verdadeiras piscinas, né? E para o mosquito, que isso é fantástico, um criadouro. Que ele precisa realmente. Agora, gente, a gente estava vendo esses dias num telejornal que a prefeitura está com uma equipe que está indo em casas, em apartamentos, em prédios. Aqui na Paulista mesmo tem prédios abandonados. E eles estão entrando para ver e estão achando vários criadouros também. Então, você que sabe que teu vizinho está com a casa para vender e aí tem piscina com um pouco d'água, tem lixo jogado. Dá uma ligadinha para a prefeitura também, né? Liga para o vizinho, se não adiantar, liga para a prefeitura. Outro dia eu recebi uma ligação justamente sobre isso, Kátia. A pessoa entrou em contato comigo. Eu recebi até de um amigo de infância, ele me mandou uma mensagem também, que ele estava com um problema com o vizinho, ele queria saber o que ele fazia, que o vizinho não limpava. Né, ele já tinha feito contato, pedido. Não adiantava. Não adiantava. Falei, vai na subprefeitura, né, faz uma reclamação, formaliza uma reclamação para o pessoal poder ir lá e tomar uma atitude. Eu acho que assim, a gente tem que exercer nosso papel de cidadão também. Eu acho, né? mas eu acho que a prefeitura tem que começar a pensar nisso de uma forma um pouco mais séria.
fazia tipo multa, já que as pessoas só se preocupam quando são multadas. Eu morei no Alto da Lapa. E ali é uma região que tem muitas casas com piscina e casas antigas. Então as pessoas vendem as casas e para não gastar, deixam as coisas jogadas lá. Não dá, gente. É responsabilidade, né? E o momento, ele precisa de ações drásticas, Eu né? acho. Momento, não é brincadeira. Estamos não. falando da saúde de muita gente, né? Eu diria que a gente não fez a lição de casa ali atrás, né? Então agora a gente vai ter que levar o puxãozinho de orelha e fazer correndo essa lição que ficou para ser feita. Vai ter que fazer na marra, não vai ter fazer outra na marra, coisa, não né? tem jeito, Kátia. Agora, quais são os predadores do Aedes aegypti, pernilongos, de uma forma geral? Então, a gente tem uma série de animais, né, que nem aves, uma série de aves que nós temos na cidade. Nós temos um número grande, realmente, até de aves silvestres, aves nativas aqui, que se alimentam dos mosquitos. Um excelente predador, mas esse está em falta nos grandes centros, que são os sapos, né? O sapo, ele come muito mosquito, mas a gente já não tem uma população tão grande desses bichos, né? A Então, gente não tem nem vegetação nessa cidade. É tudo asfalto. tudo asfalto. Então a gente tirou muito predador natural deles e isso contribuiu também e contribui para esse aumento populacional desses insetos aí, né? Então falta predador nas cidades. Porque se a gente lembrar, e você que mora no campo, ou então que vai de vez em quando, começa o entardecer, o que a gente vê de passarinho voando, dando rasante? Só... Porque estão se alimentando de insetos, né? Se a gente não tem pássaros, então a gente, na cidade de São Paulo, a gente tem pombo, né? E pombo é um problema também. E pombo não come pernilongo. Não. Ele encontra aquela senhorazinha, a tia, né, que vai na praça. O pão velho, né? O pão velho, né? Às então. 4h45 e os pombos estão lá esperando para se alimentar. Pombo, é problema cultural, né? Eu acho. Pombo, para mim, é como o rato alado. É a mesma coisa, é o mesmo malefício que ele pode trazer, só que ele voa. E como voa, as pessoas acham que é bonitinho. E traz muita doença, E você tem associação também, né, Kátia, com Ave da Paz, né? Então. Você tem uma série de associações também religiosas com o pombo, então isso dificulta muito, né, a conscientização das pessoas para realmente não alimentarem esses animais para que a gente consiga diminuir a população deles. E doença séria pulmonar e outras tantas, viu? Vamos ver mais uma? Entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os sem água em um local coberto e abrigado de chuva. Regra básica, né? A gente escuta essa dica, essa recomendação há muito tempo. Só lembrando, quando a gente fala guardar em um local coberto, não é colocar aquela lona plástica. Que acumula mais água. Acumula mais água, né? Facilita mais ainda. Então coloca num coberto, realmente. Quartinho, né? Num quartinho. E assim, não vai usar o pneu? Manda para... Hoje tem os postos de recolhimento da prefeitura, tem vários postos que você pode entregar esses materiais aí para reciclagem, então não fica com material acumulado. Agora a dica seria, lá vou eu com a minha dica para o governo de São Paulo, o Unicamp fez um trabalho maravilhoso, já faz uns bons anos, hein, gente, de um teste de um asfalto que é feito a partir de pneu. E o mais legal de tudo, além de não gastar, a prefeitura gastar menos, é que ele consegue drenar a água da chuva. Absorve. Então, fantástico. a gente não tem nem inundação, gente. Então, caramba, precisa né? partir para essas coisas mais alternativas, Mas realmente. aí eu não entendo. Você fala assim, mas se existe, por que a gente continua com os mesmos problemas de sempre? Não é? Precisa se conscientizar. Eu acho que é isso. Porque, assim, não muda, né, os conceitos, as regras. Né? Então, e não estamos falando de uma criação de outro país. É daqui da Unicamp. Sim. Uma universidade extremamente reconhecida, então, né? Daqui a pouco, sabe o que acontece? Algum outro país aproveita isso. Leva a ideia. Leva e, graças a Deus, alguém Aí vai aproveitar. patentear e a gente compra, né, patenteado. Então, pois é. Vamos ver mais um? Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios e nem caçambas. As caçambas é por minha conta. Que caçamba, você já viu que fica de água? Nossa, vira uma piscina. Porque elas não são furadas, porque a ideia é para jogar entulho. Exatamente. Só que choveu vai acumular água. Então elas realmente viram piscinas e viram criadouros. Né? Viram criadouros também. A caçamba ela não pode ficar tanto tempo, elas têm que estar perfuradas para drenar a água, né? Não pode ser essas caçambas totalmente fechadas, vedadas, né? Que aí vai dar problema mesmo. Né? Os sacos plásticos, o lixo tem que estar condicionado realmente de forma adequada
para não ficar latinha espalhada. Casca de ovo, Kátia. Aquilo vira criadouro. Um copinho, né? Um copinho. Copos descartáveis, tampinhas de garrafa. Então, tudo que a gente possa imaginar que vai acumular água, vai virar criadouro. Então, coloca tudo no saco de lixo, espera a coleta, só coloca também no dia, né? No dia certo, na hora certa, para não rasgar, nem cachorro não rasgar nada, né? E não espalhar pela rua, para que seja levado, separa, recicla. A gente tem que partir realmente para algumas ações, gente, né? Não tem jeito. Vamos para uma pergunta? Vamos ver qual é? Isso, ó. Moro no 12º andar de um prédio. Devo me preocupar com o mosquito Aedes aegypti? Ele consegue chegar até o meu apartamento? Se preocupe, Alice. Chega, né? Chega sim. Ele pode não vir necessariamente do lado de fora voando, mas ele pode subir de elevador. Ele vai chegar no transporte de um vaso, uma planta que tenha o mosquito ali na folhagem, ele vai chegar no apartamento dela. Sem então, problemas, realmente, né? se preocupe com a presença dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem umas pulseirinhas que prometem espantar a sua cara, espantar os pernilongos. Isso funciona? Olha... Já viu? Já é vi. Verde, amarela. Já vi. Tem um... É que eu lembrei de uma história. Eu não sei como é que tá o tempo. Dá pra contar? Pode. Tem uma amiga minha que ela é pesquisadora, né? Não vou citar o nome dela, mas ela vai saber que é dela que eu tô falando agora. Já tá sabendo que é você mesmo? É que ela trouxe, ela faz pesquisa aí nessa área de entomologia. E ela me contou uma vez que ela foi para os Estados Unidos e ela trouxe um dispositivo para repelir mosquito. Eu já comprei Você também. comprou também? Foi na tomada. Não, que anda pendurado. Não, esse eu não comprei. Não, funciona? Não foi. Ela colocou, né? Ela brincou comigo assim. Aí alguém tinha que testar, ela pediu pro estagiário testar, né? Aí foi fazer coleta, o moleque voltou inteiro empolado. Não funciona. Não funciona. E nem aquele de tomada pra gente pôr em casa também não funciona, porque o princípio é o mesmo. Esses de ultrassom. É um barulhinho que a gente não escuta, mas o pernilongo escuta. E vamos imaginar que ele funcionasse, né? As ondas, elas não conseguem passar por obstáculos, né? Então você tem um monte de obstáculo na sala. Você coloca atrás do sofá. Não adianta. Não adianta. E a pulseirinha nada, adianta ou vai o mesmo princípio desse daí? Então, a pulseirinha, tem algumas pulseirinhas que são com repelentes, com né? citronel, são impregnadas, né? Ela tem uma ação local, né? Então eles não vão ficar aqui em volta do... Mas e o resto do corpo? O resto do corpo. Então você vai ter que... Vou ter que colocar uma gargantilha, vou ter que colocar um colete. O colete de melhor passar o repelente. Passa o repelente. E eu viajei, a minha pergunta é por isso. Eu vou viajar e já comprei 4, que eu falei, dá pra pôr na canela, no pulso. E deve proteger, um colarzinho, Kátia. Não vai rolar. Ainda bem que era só R$3 cada uma. Não, sem contar que a gente não sabe, né? Tem que ver a origem disso, né? Quem tá fabricando esse negócio, né? Se é citronela mesmo, né? E tudo isso tem que ter autorização do Ministério da Saúde, né, Kátia? A gente não pode... Isso, assim, é regra básica pro pessoal, né? Não vai comprar coisa que não tá autorizado pelo Ministério da Saúde. Não, gente, isso de jeito nenhum, né? Que nessa onda o pessoal tá trazendo muita coisa aí, fabricando muita coisa que a gente não sabe. De fundo de quintal, às vezes, então, né? Tomar cuidado. Então, Alice, se preocupe sim, viu? Toma cuidado, Alice. E também não é só dentro de casa, você sai de casa, a gente não vive numa toca. E quando a gente sai, e principalmente mulher, e a gente usa um decote, uma blusa de alcinha com as costas aparecendo, o bichinho vai lá, não tem jeito. Você desceu do apartamento, passou no hall ali do prédio, pronto, você lá... Já te pega. Vamos ver mais uma? Suelen, toda noite eu vou correr no parque. Devo passar repelente ou o mosquito não pica quando estou suada? Ixi, não é o oposto? No caso, se ela estiver realmente correndo, né? Então ela o mosquito vai ter um pouco de dificuldade. Mas nesse caso específico, o que ela vai ter um maior problema não vai ser tanto com o Aedes aegypti. Vai ter com outro que é o pernilongo, que é o culex. Esse tem um comportamento realmente noturno, né? Ele está mais nessas áreas externas. Então ela pode ser picada, mas por outro mosquito, né? Agora, o Aedes, ele pode até algum local que ela parou para descansar, né? Então... Mas nessa atividade correndo, vai correr, não deixa de passar o protetor também. Melhor, passa o protetor. né, Suelen? Coloca uma... Né? Entrou o Cílios, entrou não. Caiu,
dependendo da situação, é que agora a gente está no verão, é mais complicado. Aquelas blusas fininhas de manga comprida, né? Também, se ela vai correr numa área de parque, alguma coisa assim, né? Uma proteção extra não vai ser demais, não. Bom, e hoje, para quem vai correr ou vai caminhar, aproveitar as férias no sol, tem já camisas com proteção solar 50 de fator, o que é importante também, né? Uma coisa extremamente importante nessa época do ano, que o pessoal está saindo de férias, né? Vai viajar, e isso não só em relação ao Aedes aegypti, mas a outros mosquitos. Algumas pessoas gostam muito de fazer as trilhas no meio do mato. Eu adoro, né? Vou fazer agora. E é fantástico. Só que normalmente como é que as pessoas vão? Parecendo um alvo para os insetos, né? De shorts. De shortinhos, camiseta regata, amarela, vermelha, né? Vira realmente um alvo, atrativo. Né? Então vai fazer as trilhas, é muito legal, acho que tem que realmente curtir a natureza, mas vai com uma camiseta de manga comprida, calça comprida, né? Passa o repelente pescoço, rosto, mãos, porque ali você tem uma série de outros insetos que também podem estar relacionados com outras doenças também. Porque não é, gente, só o Aedes aegypti que transmite doenças, tem outros tantos. Vamos falar de outras doenças? Tem malária, tem tanta coisa, não é? Que ainda está presente no país, né? Vamos ver mais uma? Olívia. Meu filho quer um aquário, mas eu não deixo ele ter porque tenho medo de produzir um ambiente que o mosquito da dengue possa se reproduzir. Tô certa em proibir? Não, deixa ele ter, o bicho é legal. Eu acho bicho é tudo legal, de bom, né? Gente. Acho que toda criança tem que ter um bichinho de estimação. Meus filhos tiveram muitos bichos de estimação. Não precisa mesmo. Muito legal, né? O contato com o animal é tão muito bom, né? Nem que seja o peixinho no aquário. Aquele plati. Gente, aquilo se multiplica tão legal. E você compra uma maternidadezinha que você põe dentro do aquário e você deixa a fêmea quando ela está bem barrigudinha. Os filhotinhos nascem e eles descem e a criança depois começa a ver a vida ali crescendo e nascendo. Isso é tão bom, Só gente. uma ilustração do plati. Eu lembrei quando eu era pequeno, eu e meu irmão mais velho, né? A gente ia nadar no bairro de uma lagoa, e a gente ia nadar naquela lagoa. E na época meu pai tinha comprado uma caixa d'água que ele ia trocar, e a gente inventou de criar peixe na caixa d'água. Botaram a fontezinha. Aí colocamos tudo lá, o motorzinho, a bomba, tudo, a gente pegou os peixinhos na lagoa, né? Passaram alguns meses, cada sapo que saiu de lá de dentro. Pois é. Minha mãe ficou doida. Porque na verdade era girino. Era girino. Mas os meus filhos tinham girino também. Pegou um monte de girino. Eu de vez em quando pegava, porque aí é legal. Não sei, hoje em dia as escolas não conseguem, não mostram isso. Não mostram mais, o E aí você pega que é um tipo de um peixinho preto, cria as patinhas de trás, cria as das frente, o rabinho vai diminuindo e vira um sapinho. É muito legal. Fantástico. Fantástico. E é um aprendizado muito lúdico, né? Eu acho. A criança começa a ter curiosidade em saber por que as coisas se tornam e se transformam, né? O que era um peixe transforma se transforma num sapo, né? Ver realmente, né, a evolução, o processo de desenvolvimento é fantástico. E lá a gente viveu na prática mesmo. Isso é muito Tudo bem bom. Que minha mãe ficou, né? Ela deve estar me assistindo agora. Ah, se eu fosse a sua mãe, eu ia adorar, porque eu adoro sapo. Ela adora, Eu pego o sapo, eu acho tão gostosinha a textura dele, né? Na casa da minha mãe, é uma casa bem grande, com quintal, e tinha parecia um zoológico, e eu colaborava, acho que por isso que eu acabei virando biólogo, já nasci biólogo, né? Eu tenho, acho que uma alma bióloga também. E aí ela deixava criar, nossa, era tanto bicho que tinha lá no quintal, então... É bom isso, É bom demais, então toda criança tem que ter. Então, Olívia, deixa seu filho ter o aquário, pode ficar sossegada, que assim, em relação ao mosquito aí da dengue, o Aedes não vai ter problema. Porque tem a bombinha de oxigenação, a água vai estar circulando, o peixe vai comer a larvinha que se porventura colocar o ovo ali, né, e chegar a desenvolver o peixinho, vai acabar se alimentando, mas faz a manutenção do aquário também, tem que limpar periodicamente. Mas é facinho hoje em dia. É muito tranquilo. Nossa, tem as esponjinhas com imã, que você põe uma dentro de fora, você passa assim, já limpa tudo. Entra uma trabalheira, né? Nossa, eu adorava até a trabalheira. Bom, olha, quer saber um pouco mais? Deixa eu mostrar aqui, ó, do trabalho da APRAG. Aqui, então, a partir de janeiro, né? Janeiro a gente vai estar com a edição especial Aedes aegypti. Agora, essa daqui já está no site, vou passar o site para vocês. Olha, é a forma mais importante de você saber como eliminar as pragas urbanas. Eliminar da sua casa, não da natureza.
porque existe um ecossistema e tem um porquê desses animais estarem aí fazendo parte desse ecossistema. Se a gente mata esses animais, outros vão se multiplicar e a gente vai passar a ter outros problemas. Troca um problema por outro, né? Exatamente. Então, 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Olha, acessa o site da APRAG, que é o www.aprag.org.br. Sérgio Bocalini, que é biólogo, claro que volta mais vezes ao programa. Aproveite qualquer sugestão que você tenha de tema, pode mandar pra gente. Obrigada mais uma vez, que você tenha um ótimo Natal. Eu te agradeço, para vocês também Obrigada, Natal também. maravilhoso. Eu também. Eu te espero em 2016. Estaremos aqui, Opa, com certeza. Obrigada, viu?